E a emoção está totalmente unida à razão nesse processo. E muitas vezes, como te falei, a emoção ainda prevalece diante da razão. Principalmente em temas como política, religião, futebol, que você acaba perdendo o controle porque você permite que você... O termo que a gente usa na neurociência é o sequestro da amígdala, né? Que a amígdala é parte da nossa emoção, do nosso sistema límbico. Então, quando a amígdala ela toma controle do nosso cérebro, é aquele momento de discussão que você fala coisas que você não queria, você toma atitudes que você normalmente não faria. Você deixou a amígdala tomar o controle do seu cérebro, em contrapartida do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que é analítica, que é racional, ela é menos ativada e você faz coisas que você normalmente não faria. Eu diria assim, na verdade, né? Quando eu digo emoção e razão, são modos figurados de dizer, porque Sim, 100% das nossas decisões são emocionais, né? sim. Não é a maioria, são todas as nossas decisões que são emocionais, não tem como tu tirar a emoção de nada. E justamente isso que tu falou, tipo, tem coisas que a gente pega, por exemplo, da infância e tem... então isso vai estar sempre pesando para como a gente age em decorrência das coisas, tanto não só a infância, como o que eu estava falando ali, por isso que eu falo tanto do exercício, da alimentação, a gente vai tomar uma decisão diferente de acordo com ter feito exercício ou não no dia, com o que a gente comeu no dia. Tem estudos que mostram que eles mostraram que pessoas são muito mais receptivas só por eles terem feito a pessoa segurar um copo de água quente ou de café durante, sei lá, 5 minutos antes de fazer o teste, sabe? Então, se não, todas as nossas emoções são 100% emocionais. Todas as decisões são 100% emocionais, mas eu não confiaria tanto assim, como tu diz, no sentido dessas emoções, porque a gente tem um gut feeling, eu não confiaria tanto no gut feeling, porque a gente aprende muitas coisas erradas quando a gente é criança, né? A gente aprende, por exemplo, a ter medo de coisas que, ou e não necessariamente só quando é criança, todos os nossos instintos e todos os nossos medos ancestrais, né? A gente tem muitos medos de coisas que não tem lógica. Por exemplo, a gente tem medo de mariposa ou alguma coisa do tipo, porque insetos venenosos nos matavam antigamente. Mas mariposa não é um inseto venenoso, né? Não é um inseto que faz nada. A gente tem medos irracionais o tempo inteiro. Então, se a gente pega lá uma coisa lá da nossa infância, por algum motivo a gente teve aversão a alguma coisa que não necessariamente é maléfica, às vezes até é benéfica, muitas coisas são contraintuitivas, inclusive, principalmente na política e na economia, né? Quando a gente não entende nada de economia, por isso que tem tanta gente que envereda muito para a esquerda, porque a esquerda realmente parece muito mais bonitinha do que a direita. Eu não estou nem falando o que está certo e o que está errado, estou dizendo que realmente é muito mais bonitinho de falar todo mundo vai ser igual e feliz do que tu falar, não, vai ter competição. Ainda Então, que seja utópico. tipo, ainda que seja top, por mais que seja, independentemente de qual lado tá certo e qual lado tá errado. Por que tem tanta gente que vai pra esquerda? Porque tu explica pra pessoa, todo mundo vai ser igual e feliz. Ou todo mundo vai competir para ver quem ganha. O que tu prefere? Todo mundo igual e feliz. Então, tipo, é contra-intuitivo até de escolher uma coisa contrária a um lado mais pensado no socialismo, assim, embasado nisso. Então, eu não confiaria tanto no nosso gut feeling, assim. E tem mais uma coisa que é, por exemplo, a gente tem medo de voar de avião. Eu ia falar isso, de traumas que a É, gente adquire na nossa infância que não tem não é, nenhuma nem por razão. trauma, a gente tem medo de voar de avião porque simplesmente não é uma tragédia quando tem um acidente de carro. Então, quando tem um acidente de carro, não tem 30 horas de notícia por dia, nem tem 30 horas por dia, mas 24 horas por dia e notícia em cima daquele acidente, e durante um mês só se fala naquele acidente, e tua cabeça registra que voar de avião é uma coisa perigosíssima, achando que é muito mais perigoso tu andar de carro, e Nem as se pessoas têm compara. muito mais medo de avião do que de carro. E não tem a menor lógica, não tem a menor lógica do sentido racional, né? Então, quando eu digo racional e emocional, é um modo de falar, né? Porque a gente vai estar sempre tomando decisões emocionais. O ideal é que a gente consiga olhar para a nossa emoção de fora e tentar fazer com que a razão dê uma Exatamente, fazer um segurada, né? pensamento. Fazer com que a razão dê uma é o que a gente chama no estoicismo de sabedoria prática, né? Eles chamam não só de sabedoria, porque a sabedoria por si é basicamente
o que eles estavam criticando da filosofia, que estava discutindo metafísica, que estava discutindo lá o sexo dos anjos, e eles, não, vamos lá para a sabedoria prática, vamos ver o que funciona para viver bem, não para viver certo, ou para viver de acordo com as leis do universo, não, como é que a gente faz para viver e não sofrer, sabe, basicamente, que aí tem um paralelo muito grande com o budismo, né, que é tentar chegar na ausência de sofrimento, daí paralelo com várias outras, com o epicurismo ali, sendo no epicurismo a ataraxia, no budismo nirvana, no estoicismo a apatheia, né? Então, eu falei em relação ao trauma porque com 9 anos de idade eu peguei uma turbulência absurda voltando dos Estados Unidos, eu fiquei com isso na cabeça, assim, fui perder esse trauma fazendo auto-hipnose e hoje em dia eu vou de avião normalmente, como você falou, assim, tipo, para mim é tranquilo andar de carro, apesar do carro ser muito mais perigoso. Eu fiquei com muito mais medo de viajar de avião por causa desse evento traumático que eu tive, de pegar uma turbulência muito forte. Isso ficou gravado na minha mente, apesar de que não Uhum. tem nenhum motivo, mas foi uma coisa tão marcante, emocionalmente tão forte, que gerou esse medo irracional. E como você falou, em relação também a não confiar tanto nesse gut feeling, nessa intuição. Os pesquisadores dizem que a gente só tem que levar a sério essa intuição quando a gente tem uma expertise na área daquilo que a gente está fazendo. Então, assim, se eu, sei lá, eu trabalho com direção de novela, eu percebo lá que tem uma atriz, sei lá, um ator inseguro. Eu mais ou menos sei o que a pessoa vai poder propor para a cena, né? Eu sei se ela está nervosa, se não está. É uma intuição que eu tenho. Às vezes eu nunca vi a pessoa, a primeira vez que ela está trabalhando, mas de tanto eu já trabalhar com aquilo, eu já sei mais ou menos, tenho uma ideia do que ela pode oferecer. Então, os especialistas dizem isso, para você confiar mais na sua intuição quando estiver relacionado a uma área que você já trabalha e que você tem expertise, não numa coisa aleatória, né? Porque aí realmente não faz o menor Uhum. sentido. Sim, é bem discutido isso naquele livro, como é que é em português o nome? Rápido e Devagar, eu acho que é em É do português Daniel o nome. Kahneman. É bem discutido, né, como as pessoas tomam decisões emocionais nessa área econômica, na área tipo, de... É um livro muito bom, né, muito Pô, extenso, na excelente, real, excelente livro. Para para qualquer área, assim, acho que é um livro inclusive essencial hoje em dia. para o modo como a hipnose funciona, né? Eu fiz alguns cursos de hipnose já e eu fiz com o Alberto, sabe, Alberto Alberto? Denisova. E ele usa bastante esse livro para Aham. explicar. Eu acho que é uma coisa bem dele ali, mas eu acho que ele usa para explicar a hipnose Como por esse livro. Assim, automatização de pensamento, exatamente. que eu acho que faz bastante sentido a explicação dele. Tu tinha falado ali alguma coisa sobre hipnose que eu achei interessante. Que eu lembro de relatos assim, de hipnose. Aí, é que hipnose é uma coisa que eu acho muito interessante. Me perguntam muito sobre hipnose, eu acho que eu não tenho conhecimento ainda suficiente para falar tão a fundo sobre hipnose. Só que tu deve saber, né, que hipnose atrai todo tipo de louco, né? Então, tipo, tu deve Ah, ter muito mais sim. experiência que eu, então é uma das coisas que mais atrai o louco. Então eu vou nesses negócios de hipnose e aí, tipo, é aquela coisa, né? Tipo, só que aí começa a ter aqueles loucos que começam a ficar, tipo, tá, peraí, talvez tenha alguma coisa nessa loucura aí. O cara fala, tem gente que me falou, eu curei minha doença celíaca com hipnose. Bom, pode ser, tá ligado? Não dá pra tu me dizer que tu cura a doença celíaca com hipnose. Agora, se tu diz que tu curou a tua, o que que eu posso fazer? Eu não posso duvidar, sabe? Tipo, É, eu então, posso duvidar, mas agora se é verdade ou não, eu eu nunca vou sempre, saber. eu sempre procuro evidências científicas, né? Até por isso que eu faço a pós-graduação em neurociência, porque eu quero entender o cérebro, assim, eu já estudo hipnose há alguns anos, inclusive o Alberto é meu amigo, ele é um dos participantes do documentário que eu lancei ano passado, que é o Hipnose Muito Além do Mito, que é o primeiro documentário de hipnose do Brasil. E eu acho que a gente tem que se basear, quando se trata de hipnose, alguma área que realmente você queira saber como funciona, você tem que se basear em evidências, porque senão a gente fica só no empirismo, né? Tudo bem que, por exemplo, o Freud, a teoria dele do inconsciente, né, de você ser afetado não só com a fisiologia do cérebro, que o seu inconsciente também poderia gerar problemas que se somatizariam no seu corpo. Isso é uma coisa que ele não tinha como medir, porque a gente não tinha equipamentos de imagem neurofuncional, não tinha ressonância magnética, não tinha PET, não tinha vários aparelhos que você podia fazer a mensuração de estudos, né, do que está acontecendo no cérebro da pessoa naquele momento. Hoje em dia a gente já tem isso. E existem duas escolas principais de pesquisa científica relacionada à hipnose, que fazem parte das escolas de teoria de não estado, que a hipnose não é um estado específico da nossa mente, que é um comportamento, e tem outros pesquisadores que falam que a hipnose realmente é um estado diferenciado da nossa consciência. Eu gosto de absorver
integrar as duas teorias, porque eu acho que as duas fazem muito sentido. Então, assim, mas eu cheguei a essa conclusão estudando. Tem gente que aí vira igual seita de igreja, né? Tipo, não, é só isso, isso, isso. Aí outro, não, só isso, isso, isso. Cada um, assim, briga, né? Acaba criando uma A galera, dicotomia de uma coisa que você poderia pegar o que é melhor das duas, integrar isso e ver o que faz sentido para você. Agora, você falou de gente doida, cara, tem muita loucura. E eu tô falando da parte séria da hipnose, tá? Tô falando de pesquisadores, tô falando de sim, Irving sim, sim. Kirsch, que é um Não, pesquisador eu sou, a que galera vai começar a ir pro magnetismo, né? E essas não, coisas, não, mesmerismo. eu tô falando da opera do pessoal sério, que eu tô falando assim, vou Sim, dar sim, dois sim. exemplos. Irving Kirsch, que é da linha de teoria de não Estado, e do David Spiegel, que é da teoria de Estado. Ambos são pesquisadores de mais de 30 anos, são pessoas realmente muito estudiosos, e não só assim estudiosos, eles colocam em prática aquilo que eles aprendem. Então, assim, se em 30, 40 anos existem cientistas que ainda não chegaram num acordo, beleza, isso é uma coisa que você tem que estudar, como eu falei, pegar o que tem de melhor e você escolhe uma escola, ou você pega, busca alguma coisa das duas e vê o que faz mais sentido para você. O pior é quando chega aquele cara que faz um curso de final de semana e vira hipnoterapeuta quântico. E o cara não sabe nem o que é física quântica. E é isso que me deixa indignado, entendeu? Porque assim, você tem um embasamento teórico diferente naquilo que você concorda mais, tudo bem, é de cada um, né? A ciência não é exata de várias maneiras, né? Então, o problema é esse, o cara misturar, fez um curso de hipnose no final de semana, já virou terapeuta quântico, aí o cara faz reiki também, aí faz não sei o que, aí já mistura uma coisa com a outra, que Teta aí cria uma Healing, coisa... Não, aí já vira uma coisa absurda que acaba virando piada e, assim, acaba não vou falar assim manchando a reputação, mas é uma coisa que pega mal para quem estuda hipnose de uma forma séria. mas mancha muito, né? Porque a hipnose, tu vai ver, tem pesquisa ali que mostra, que eu acho que, eu não sei exatamente os dados, mas é menos de 25% da população que acredita que hipnose é real, sabe? Não E é, que é real já tá mais do que acertado, né? não Agora, é. o que é a questão, tipo, e acho que precisa urgentemente de mais estudos, porque é uma coisa que pode beneficiar muita gente, assim. E ali até tu falou, tipo, do Freud também era bem contra a hipnose também, né? Freud, eu acho que Ele é chegou até foda a falar usar, só isso, que depois ele abandonou. Pois é. Freud, para mim, foi um desserviço aí a medicina, mas, principalmente nessa parte de somatismo, que tu falou, acho, de doença somática ali, o que ele não, basicamente, até hoje, acontece o que Freud fazia, né, que era basicamente, não tem nada no exame, doença somática, só que na época tinha X exame, hoje tem Y exames, hoje a gente consegue ver bem mais coisas, mas continua não conseguindo ver muita coisa, e continua nessa mesma linha de Freud, a gente não sabe o que é, então você está nervoso, ansioso, com Histeria. depressão, esclerose múltipla era histeria naquela época, né? Não, tudo que não Então, era explicável era histeria. é Inclusive, histeria. o Jean-Martin Charcot, francês, que era neurologista, ele falava que ele hipnotizava as pessoas, mas ele falava que a hipnose só era possível em mulheres histéricas, em pessoas histéricas. Aí um outro pesquisador, o Bernheim, que foi falar, não tem nada a ver com isso não. A hipnose tem mais a ver com sugestão e com pessoas normais também. E aí já, desde o início, assim, que a hipnose começou a ser estudada de forma científica, sempre teve treta. Então, assim, isso é normal. Mas só que ter treta científica, igual o Charcot com o Bernheim, tudo bem, cada um tem a sua opinião, eles experimentam, não tem equipamentos para medição naquela época, não tem ressonância magnética, não tem nada disso, então eles vão no empirismo, cada um acha uma coisa de acordo com as suas experiências. Aí o problema é misturar uma coisa com a outra, como o Mesmer fazia, né? O Mesmer, ele fazia parte de uma sociedade hermética, ele já tinha aprendido a fazer o mesmerismo, né? Essa questão do magnetismo animal, e como ele não tinha explicar, ele aí começava a usar varinha de condão, imã para dar passe nas pessoas, e aí falava que era isso que Foi funcionava. o Como Mesmer que quando saiu de onde ele morava, não conseguiu hipnotizar ninguém, né? Porque meio que ele já tinha criado uma autoridade ali, foi ele? Não lembro se foi ele, mas eu do, acho que foi. do quê? Que o Mesmer tinha uma autoridade muito grande ali onde ele morava, ele começou a mesmerizar, ou não sei se pode falar hipnotizar também, a galera Na época naquele ainda não lugar, existia quando ele hipnose, era saiu. mesmerismo. E quando ele foi para outra cidade, outro lugar, ele não conseguiu fazer com ninguém, porque tipo, ele era totalmente desconhecido e ninguém sabia quem ele era, e ele estava tentando Sim, fazer aquelas a mágicas que ele expectativa é fundamental, você ser uma figura de é, autoridade, a a pessoa ter autoridade, né? expectativa é fundamental para a hipnose funcionar. Eu conheço pessoas que, por exemplo, a Bruna Marquezine, eu fiz hipnose com ela.
ela já tinha tentado fazer com outra pessoa, não sei se é esse o caso, porque eu nem sei quem foi a pessoa que ela fez, mas ela falou que não funcionou. Então, assim, de repente ela não via aquela pessoa como uma figura de autoridade, nem tinha uma expectativa de que a hipnose ia funcionar naquele momento. E quando ela fez comigo, como ela já tinha visto eu fazendo com outras pessoas, amigos dela, né, pessoas em comum, ela falou, pô, realmente isso é verdade. Então, vou ver o que vai acontecer. E aí funcionou e ela teve uma outra concepção a respeito da hipnose por causa dessa experiência, mas poderia não ter tido nada, né? Poderia, se eu fosse É, um cara qualquer, não vou fazer, tá, faz aí. comigo nunca funcionou, eu nunca fui hipnotizado. E já Nem tentaram fazendo muitas vezes. auto-hipnose? Nem auto-hipnose, nada. Não, já tentaram, já subi em palco, já fiz de tudo, já fui em curso, já fui cobaia, tudo, nunca rolou. Não, E eu sempre quis, assim, né? isso é explicado também. O David Spiegel, né, o Dr. David Spiegel lá de Stanford, ele fez inclusive uma escala de hipnotizabilidade, que ele faz esse teste com a pessoa antes, né, a escala de perfil de hipnotizabilidade, que ele faz alguns testes e ele consegue aferir o quão hipnotizável você é. Então, tem aquelas pessoas que são muito hipnotizáveis, que são 15% da população, 70% é mediano e 15% é muito pouco hipnotizável. Mas ainda que você não tenha conseguido nenhuma efeito, né, nenhuma sugestão dessas que são mais comuns, de olhos colados, de ficar sem voz, de amnésia dinâmica, são essas que de hipnose de palco, né, essa hipnose de entretenimento, Sim. nenhuma tenha funcionado com você, não quer dizer que você não seja hipnotizável. Por exemplo, com certeza, algum momento da sua vida você fez um caminho e depois você, cara, o que Sim, eu tô sim, fazendo sim. aqui? Isso é um Entrar em nível, né, de transe, hipnose, né? Então, assim, com certeza você é hipnotizável, mas num nível menor do que a é, média da população. eu seria mais daquela linha, assim, que eu acredito que todo mundo, de algum jeito, é hipnotizável, né? Tem um jeito, assim, tipo, Sim, eu só não queria descobrir qual que era o meu. Queria alguém descobrisse, né? Eu não vou descobrir qual que é o meu, mas queria alguém descobrisse e conseguisse me hipnotizar. Mas eu acho que seria uma ferramenta assim, extremamente útil. Quer dizer, talvez tu esteja usando com algumas pessoas e deve estar tendo muito, deve saber muito mais que eu, mas seria uma outra ferramenta extremamente útil, né, para o momento de hoje em dia, assim, tipo, para passar por esses momentos assim. Tem muita gente que rivaliza até a hipnose com a meditação, eu não vejo necessidade para isso. não. Mas, Pelo contrário, inclusive, são ferramentas que se complementam. Eu faço as duas coisas. Eu complementares. medito de manhã e faço auto-hipnose à noite. Eu acho que tem funções diferentes, são duas coisas que podem ajudar muito nesse momento. E principalmente eu acho que é aquela coisa de, tipo, mais do que a meditação até, porque tem a meditação de gente que não consegue, tipo, eu meditei em templos, uma época assim, e gente que chorava, assim, se ficasse 5 minutos meditando, porque nunca tinha ficado na vida 5 minutos quieto, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa mais do que meditar, é tu ficar sozinho contigo mesmo, ali plenamente consciente, analisando o que está acontecendo, não, tipo, tentando, não só tentando deixar os pensamentos passarem e tentar não pensar, entre aspas, da meditação, Uhum. né? Mas sim analisar o que tu está pensando, né? E ficar sozinho contigo mesmo por algum momento e conseguir. Porque a gente está obrigado nesse momento a fazer isso. E eu não acho que o ideal é tu encher tuas 24 horas de coisa para tu durar pelos próximos, sei lá, os 2 anos aí que o Atila tá dizendo que vai ter que encher, para tu conseguir ficar para tu ficar bem, né? Então eu acho que o ideal é que tu consiga, nesse momento, ficar contigo quando for necessário, fazer as coisas que tu tem que fazer quando necessário. Até porque se tu consegue ficar contigo sozinho, em paz, que nem Pascal falava, né? Pascal falava que todos os problemas da humanidade, acho que é um pouco exagerado, mas todos os problemas da humanidade vêm das pessoas não conseguirem ficar sozinhas consigo mesmas, sentado num quarto escuro. E, então, eu acho que não todos, mas a grande parte vem daí. E, então, se as pessoas conseguissem isso, já aumentaria por si só a produtividade das pessoas no momento de fazer o que elas querem fazer de fato, para ocupar, entre aspas, o tempo ou para produzir alguma coisa que elas já produziam, uma coisa nova que elas venham a fazer durante a quarentena. Estou falando aqui que tem dificuldade de meditar, mas então, meditação, existem vários tipos de meditação, né? A que eu pratico é de mindfulness, né? Que você ficar concentrado no seu momento presente. Eu fico concentrado na minha respiração, e é uma prática que né, como eu falei aqui, eu já faço desde o do início do ano, desde 1º de janeiro, uma coisa que eu coloquei para fazer todos os dias do ano, e tenho seguido à risca, e os benefícios não são apenas no momento da meditação.
os benefícios são a longo prazo. Existem estudos do Daniel Goleman, né, do autor lá da inteligência emocional, do livro A Inteligência Emocional, que fala que... Deu uma risadinha, você não gosta dele, não? Tem problema quando eu gosto. Não, Inteligência emocional, é que inteligência emocional é uma coisa muito, muito muito abrangente. volátil, não é mensurável, inventado, criado por um Não, jornalista, então, e outra totalmente sem coisa, base em nada. existem vários tipos, vários modelos de inteligência emocional, não existe nem só o dele. Mas uma coisa que já foi verificada, isso não só, assim, não é uma coisa que ele falou, mas é uma coisa que já foi comprovada cientificamente, que os benefícios, aí é uma pesquisa da Universidade de Toronto, do Canadá, que quando você pratica meditação, você ativa mais o seu córtex pré-frontal do lado esquerdo, que é a parte que você consegue ter mais autocontrole. Então, quanto mais você exercita, né? Quanto mais você faz a meditação, mais controle você vai ter das suas, né? Esse controle que eu falei que eu não gosto de falar, mas a gente acaba usando, mais você vai conseguir gerenciar melhor as suas emoções. Então, os Sim, a benefícios são... amígdala, inclusive, diminui, né? Tem várias mudanças cerebrais bem características da meditação, aumento da massa cinzenta, no geral. Não, a meditação não tem problema nenhum, o problema é com o Daniel Goleman, né? E com a inteligência emocional. É que é um conceito que não é muito usado para tudo hoje em É que dia, nem QI, tipo, né? O QI é é, muito... é que QI é mensurável, né? Essa é a questão. E QI prediz sucesso, né, no mercado de trabalho. Não estou dizendo que é que aquela coisa, QI é uma coisa muito controversa para a gente entrar em detalhes aqui. Muito, né? Mas QI pegando assim, ó, se tu pegar uma pessoa com QI de 110 e outra com QI de 90, tu não tem como dizer nada sobre essas pessoas. Tu não sabe o que vai acontecer. Mas se tu pegar 1.000 crianças, melhor pegar criança, 1.000 crianças com QI de 110 e 1.000 crianças com QI 90, eu te garanto que as com QI de 110 vão estar ganhando mais daqui a 30 anos.